O texto que o monge Abhagara copiou dos evangelhos em um único dia após fundar o mosteiro de Germa, no norte da Etiópia, perto de Ada, totaliza Language Not Registered for Generation páginas, sendo Language Not Registered for Generation delas ilustradas. Essas páginas ilustradas incluem 4 retratos dos evangelistas e uma imagem do Templo de Salomão. Algo aconteceu após a ressurreição, e esse texto nunca deveria ter sido lido fora da Etiópia. Há algumas semanas, algo escapou silenciosamente de uma das tradições religiosas mais protegidas da Terra, e os estudiosos ainda não sabem o que fazer com isso. Monges ortodoxos etíopes, os mesmos guardiões de antigos manuscritos escondidos em mosteiros de pedra por mais de 1000 anos, permitiram que uma passagem sobre a ressurreição, extraída de sua Bíblia de Language Not Registered for Generation livros, fosse traduzida e divulgada ao mundo exterior. Mas esta não é a história da ressurreição que você já ouviu. Não se trata do túmulo vazio, da pedra removida, do silêncio. Isso é algo completamente diferente, algo mais profundo, algo mais sombrio, algo perturbador. Porque essa passagem não descreve apenas o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. O vídeo descreve o que mudou a natureza de Deus, o propósito da alma e alerta sobre um engano tão convincente que se apresenta como a própria salvação. E se você se interessa por verdades ocultas como essa, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Agora, aqui está a parte que já deveria ter toda a sua atenção. A Bíblia que esses monges estavam guardando não tem Language Not Registered for Generation livros, nem mesmo Language Not Registered for Generation. São Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation. E esses livros extras não são adições insignificantes. Eles contêm alguns dos textos espirituais mais impactantes já preservados. Escritos que foram removidos, ocultados ou nunca incluídos no cristianismo ocidental, muito antes de a maioria das pessoas sequer saber de sua existência. E antes de revelarmos o que esta tradução realmente diz, curta e inscreva-se. Porque este é o tipo de conhecimento que algumas pessoas não querem que você ouça. E você precisa entender de que tipo de Bíblia ela veio. Porque, uma vez que você entenda, tudo o mais começará a parecer muito diferente. Por quase Language Not Registered for Generation anos, monges nas profundezas das terras altas da Etiópia preservaram uma versão das Escrituras que o Ocidente simplesmente não possui. Livros como Enoque, Jubileus e Macabeus, textos que os primeiros cristãos reverenciavam e liam abertamente, foram discretamente descartados durante os grandes concílios da Igreja dos séculos IV e V. A Etiópia nunca concordou com essas alterações. Eles mantiveram tudo. E não estamos falando de documentos marginais. Em Language Not Registered for Generation, a datação por radiocarbono dos evangelhos de Gara, descobertos em um mosteiro etíope, comprovou que foram escritos entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation DTC, tornando-os os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos já encontrados na Terra. Enquanto a Europa estava em caos, monges etíopes permaneciam em salas de pedra, preservando cuidadosamente o código-fonte original do cristianismo. Agora, o livro que os estudiosos ocidentais passaram séculos descartando como mitologia é o livro de Enoque. E no momento em que você o lê, entende exatamente por que foi rejeitado. Enoque não apenas afirma que a humanidade pecou antes do dilúvio, ele explica a mecânica de como as coisas deram errado. Descreve Language Not Registered for Generation Angels Vigilantes, seres celestiais que desceram à Terra, tomaram esposas humanas e geraram descendentes híbridos chamados Néfilins, gigantes que consumiram e corromperam o mundo. Nomeia-os individualmente: Samiazá, Azel, Baraquiel.
diz que esses seres não se rebelaram simplesmente. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: fabricação de armas, feitiçaria, astrologia, manipulação do mundo físico. Isso não era simples desobediência. Era uma transferência de poder não autorizada. E a Igreja Romana não queria ter nada a ver com isso, porque o mundo descrito por Enoque é um mundo onde a autoridade espiritual é descentralizada, perigosa e completamente fora do controle institucional. Então, essa prática foi interrompida. A Etiópia preservou o texto. Mas Enoque é apenas o começo, pois há outro livro dentro dessa Bíblia de Language Not Registered for Generation, Livros. E a passagem da ressurreição que acaba de vir à tona se originou diretamente dele. Os Language Not Registered for Generation, Dias Ocultos. O que o Cristo ressuscitado realmente ensinou. Chama-se Mashafa Kedan, o livro da aliança. Na tradição ocidental, os Language Not Registered for Generation, dias entre a ressurreição e a ascensão, recebem apenas 3 parágrafos, algumas aparições, algumas palavras de conforto, e então Jesus desaparece. Mas no Mashafa Kedan, etíope, esses Language Not Registered for Generation, dias, são o ponto central. Este é o evento principal. É aqui que o verdadeiro ensinamento acontece, e o que ele ensina não tem nada a ver com o que foi deixado nos evangelhos tradicionais. De acordo com este texto, o Cristo ressuscitado reúne seus discípulos não para confortá-los, mas para prepará-los para uma guerra, não uma guerra física, mas espiritual. E a primeira coisa que ele faz é nomear o inimigo. Ele chama isso de construtor de sombras. Ele descreve o mundo material, o dinheiro, o status, o império, o poder político como o principal campo de atuação de uma força enganosa, um construtor, algo que ergue realidades falsas tão convincentes que a maioria das pessoas nunca as questiona. E então ele diz algo que deveria te deixar perplexo. Ele diz diretamente aos seus discípulos: não construam templos de pedra, pois a pedra se desmoronará. Construam o templo do coração, pois ele é eterno. No contexto de um belo sermão de domingo, isso soa como uma metáfora encantadora, mas no Mashakidan é uma ordem literal. Ele os adverte de que a religião organizada se tornará inimiga. Ele prevê, com uma especificidade assombrosa, que os homens usarão longas vestes e usarão seu nome para acumular ouro. Ele adverte especificamente contra uma futura Roma que transformará sua cruz em uma espada. A especificidade é o que mais perturba os estudiosos. Parece menos uma profecia e mais o relato de alguém que presenciou as cruzadas, a Inquisição e a mega-igreja dos tele-evangelistas e as descreve antecipadamente. Ele diz aos discípulos que o verdadeiro crente deve se tornar um estranho aos sistemas dos homens. Mas ele vai além. Introduz um conceito que soa quase biológico. Ele diz: todo ser humano tem 2 ventos soprando através dele: o vento da vida e o vento do erro. O vento do erro não é descrito como más escolhas ou falhas morais. É descrito como um parasita. Ele entra pela ganância, entra pelos olhos quando olham para o que não deveriam, entra pela boca quando se proferem mentiras, e uma vez dentro, calcifica o coração, transforma um ser humano que respira, anda e funciona no que ele chama de túmulo ambulante. Pense nessa expressão por um momento. Um túmulo ambulante. Uma pessoa que está fisicamente viva, que come, dorme, trabalha e mexe no celular, mas que espiritualmente já se tornou vazia. Ele não está descrevendo pecadores. Ele está descrevendo a maior parte da civilização moderna. E então, quase misericordiosamente, ele lhes dá o antídoto. Não é um sacramento, não é um dízimo, não é uma oração feita no prédio certo no dia certo. É a gnosis, o conhecimento direto. Ele lhes diz para vigiarem seus próprios pensamentos como um guarda vigia os portões de uma cidade, examinando tudo o que tenta entrar.
Ele lhes diz que o reino dos céus não está acima das nuvens. Está dentro do corpo humano, oculto no silêncio entre os pensamentos. Foi exatamente por isso que Roma teve que enterrar esse texto. Porque se as pessoas comuns acreditassem que Deus vivia dentro delas e não em uma instituição, toda a estrutura do poder religioso e político desmoronaria da noite para o dia. Não se pode tributar um reino celestial que existe dentro da mente humana. Não se pode exigir obediência de alguém que acredita que a maior autoridade a quem responde está dentro de si. E então vem a frase a qual os pesquisadores sempre retornam. A frase que, francamente, é a mais perturbadora de toda a passagem. Ele lhes diz que a escuridão virá e terá o seu rosto. Ele não os está alertando sobre o mal óbvio. Ele os está alertando que o engano mais perigoso da história da humanidade chegará disfarçado de salvação. Levará o seu nome. Proferirá as suas palavras. Construirão catedrais em sua homenagem e tentarão destruir tudo aquilo que ele realmente representava. Isso não é uma metáfora. É um plano para algo que, ao analisarmos a história, parece já ter acontecido. Mas o texto também contém algo mais, algo ainda mais estranho. Juntamente com o ensinamento espiritual, o Mashafa Kedan contém detalhes cosmológicos que não deveriam estar ali. Ele fala dos depósitos de neve e dos portões dos ventos, descrevendo padrões atmosféricos como se fossem estruturas físicas. Durante séculos, as pessoas presumiram que se tratava de linguagem poética. Então, a meteorologia moderna confirmou que o clima global se move em sistemas de correntes massivas, verdadeiros rios de vento que fluem em grandes altitudes ao redor de todo o planeta. O texto descrevia algo real. Ele também fala de um grande abismo de água sob a terra. Em Language Not Registered for Generation, cientistas descobriram um vasto reservatório de água aprisionado dentro da rocha ringwoodita, nas profundezas do manto terrestre, contendo mais água do que todos os oceanos da superfície juntos. O abismo de água sob nossos pés é real. Se o texto era preciso sobre a água e sobre os ventos, a questão que vale a pena refletir é: o que mais nesse trecho é preciso? O que os monges têm guardado junto com os livros? É aqui que a história se expande para além dos manuscritos e adentra algo ainda mais difícil de explicar. Não se pode compreender o papel da Etiópia em tudo isso sem confrontar a Arca da Aliança. Embora Indiana Jones tenha apontado para o Egito, a tradição etíope sempre se manteve calma e consistente nesse ponto. A Arca está em Aksum. Ela está lá há quase Language Not Registered for Generation anos. Fica dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, guardada por um único monge, nomeado para o cargo vitalício e proibido de sair dos limites da capela. Visitantes que se aproximaram do guardião ao longo dos anos relatam algo perturbador. Esses homens desenvolvem catarata. A pele deles empalidece. Muitas vezes morrem prematuramente. Um monge após o outro vivendo seus últimos anos em deterioração física devido à proximidade com o que quer que esteja dentro daquele edifício. As descrições bíblicas da arca pintam um quadro que soa menos como um artefato religioso e mais como alguma forma de tecnologia de alta energia. Queimou exércitos, matou homens que a tocaram sem autorização. Os efeitos descritos há milhares de anos lembram a exposição à radiação. A história de como ela chegou à Etiópia remonta à rainha de Sabá, sua visita a Salomão, o nascimento de seu filho Menelik I e o eventual retorno de Menelik a Jerusalém. Segundo a crônica real da Etiópia, Kanagast Menelik e seus companheiros substituíram a arca por uma réplica e levaram a original de volta para a Etiópia. E a Etiópia, ao contrário de todas as civilizações que tentaram conquistá-la desde então, jamais a perdeu. A Etiópia é também, notavelmente, a única nação africana que nunca foi colonizada com sucesso. Quando a Itália invadiu em Language Not Registered for Generation com armas de fogo e artilharia modernas,
as forças etíopes derrotaram-na decisivamente na Batalha de Adwa. Os historiadores ainda debatem os mecanismos exatos de como um exército com armas mais antigas conseguiu derrotar uma força militar europeia moderna. Relatos locais mencionam a arca sendo trazida para perto do campo de batalha. Uma luz, um ponto de virada que ninguém consegue explicar completamente. Os cavaleiros templários sabiam de tudo isso. Eles viajaram para a Etiópia no século XII especificamente em busca da arca. Seus símbolos ainda estão esculpidos na pedra. Muros de Laibela. Eles entenderam que o Santo Graal não era um cálice. Era uma linhagem sanguínea e a arca era a sua prova física. As igrejas que não deveriam existir. Falando em Laibela, se você nunca ouviu falar dele, prepare-se. No século XII, o rei Laela não construiu Language Not Registered for Generation igrejas. Ele as esculpiu diretamente na rocha vulcânica sólida, não em cavernas com algum formato. Catedrais completas, com colunas, janelas, portas, sistemas de drenagem e salas internas, tudo talhado em um único bloco contínuo de pedra, uma escultura negativa. Não se acrescenta nada. Remove-se tudo o que não seja a igreja, e um corte errado destrói toda a estrutura permanentemente. Engenheiros modernos calcularam que a conclusão de Language Not Registered for Generation dessas estruturas, usando ferramentas manuais em Language Not Registered for Generation anos, que é o prazo tradicionalmente atribuído, teria exigido Language Not Registered for Generation trabalhadores e bem mais de um século. E a rocha que foi removida, milhões de toneladas de detritos vulcânicos, simplesmente não existe. Não há montes de entulho, nenhuma evidência de para onde foi. A explicação local, transmitida oralmente por Language Not Registered for Generation anos, é que trabalhadores humanos construíram durante o dia e anjos continuaram durante a noite, trabalhando 2 vezes mais rápido usando ferramentas de luz. Agora, independentemente do que você acredite sobre anjos, a anomalia de engenharia é real. E quando você cruza essa informação com referências no Mashafa Kedan ao conhecimento de frequências e à manipulação da matéria, um tipo diferente de explicação começa a se formar. Uma que envolve som, ressonância e tecnologias que antecedem nossa civilização atual em milhares de anos. A Igreja de São Jorge, a mais famosa das Language Not Registered for Generation, tem a forma de uma cruz perfeita afundada na terra. Seu sistema de drenagem funciona impecavelmente a Language Not Registered for Generation anos, mesmo sob chuvas torrenciais sazonais. Sob todo o complexo, corre uma rede de túneis na escuridão total, usados para a iniciação sacerdotal, navegados às cegas enquanto cantavam. A arquitetura representa fisicamente a teologia do Livro da Aliança. Para alcançar a luz, primeiro é preciso atravessar a escuridão. Não é uma metáfora, é uma construção. Escaneamentos a Laser Language Not Registered for Generation D recentes do sítio arqueológico revelaram câmaras ocas sob os pisos, que não foram abertas em 8 séculos. Ninguém sabe o que há dentro delas, a linhagem sanguínea que muda tudo. E por trás de tudo isso, presente nos livros, na arca e nas igrejas de pedra, está uma reivindicação de linhagem sanguínea com a qual o cristianismo ocidental nunca soube o que fazer. A dinastia salomônica da Etiópia governou por quase Language Not Registered for Generation anos, de aproximadamente Language Not Registered for Generation antes de Cristo até Language Not Registered for Generation, uma linhagem real contínua. Language Not Registered for Generation Imperadores. O último deles, Haile Selassie, ostentava o título oficial de Leão Conquistador da tribo de Judá. Esse não é um apelido poético, é uma declaração legal de descendência do próprio rei Davi. Se Maria pertencia à casa de Davi e os reis etíopes reivindicavam a mesma linhagem, então a relação entre Jesus e o trono etíope não é simbólica, é familiar. A genética moderna reforçou essa ideia.
Estudos de DNA de populações etíopes identificaram marcadores levitas antigos, material genético da região do atual Israel e Síria, datando de aproximadamente Language Not Registered for Generation anos atrás, coincidindo precisamente com a cronologia da história da migração de Kragast. As lendas correspondem a movimentos populacionais reais. É por isso que o cristianismo etíope nunca precisou de conversão. Eles não eram forasteiros que adotaram a fé. Eles já faziam parte da comunidade, guardavam o sábado, praticavam a circuncisão no 8º dia. Suas leis alimentares espelham quase exatamente o Antigo Testamento. Sua fé é como o cristianismo poderia ter sido antes da intervenção romana. E nas terras altas remotas, as tradições orais ainda carregam a história de um professor que veio do norte, um curandeiro, um homem de paz incomum. Eles não o chamam pelo nome que você esperaria. Eles o chamam de o professor justo. Se isso se trata de uma tradição paralela, uma memória corrompida ou algo completamente diferente, é uma questão que vale a pena analisar. Como os próprios monges dizem, o Ocidente tem a água, nós temos o poço. Por que esses textos estão vindo à tona agora? O que nos leva à pergunta que une tudo isso. Por que agora? Esses manuscritos sobreviveram a insetos, guerras, invasões e séculos de isolamento deliberado. Monges em mosteiros remotos nas montanhas os mantiveram envoltos em pele de cabra, inacessíveis a estranhos, por mais de 1 milênio. Então, em poucos anos, traduções não autorizadas começaram a circular. Cópias digitais se espalham mais rápido do que qualquer instituição consegue suprimi-las. A passagem sobre a ressurreição do Mashafa-Kedan aparece no seu feed entre um noticiário e um meme. Isso não é coincidência, pelo menos não de acordo com os próprios textos. A seção mais impactante do Mashafa-Kedan descreve o fim dos tempos usando uma frase que, no idioma original, se traduz aproximadamente como uma era de teias de ilusão. Um mundo hiperconectado onde as pessoas se comunicam sem vozes físicas e veem sem olhos físicos. Um mundo denso em informações, mas carente de verdade. O texto afirma que, quando a humanidade estiver completamente perdida em falsas realidades, o conhecimento oculto será revelado não como uma recompensa, mas como uma medida de emergência. Um protocolo de quebrar o vidro em caso de incêndio, inscrito no próprio texto, programado para ser ativado quando as condições forem favoráveis. Olhe ao redor. A confiança nos governos está em níveis historicamente baixos. A fé na mídia está em colapso. A religião organizada está perdendo membros mais rápido do que em qualquer outro momento da história moderna. E milhões de pessoas carregam uma sensação silenciosa e persistente de que a versão da realidade que lhes foi apresentada não faz muito sentido, que algo importante foi omitido, que a história que lhes foi contada era uma versão simplificada ou, pior ainda, uma versão controlada. Os textos etíopes confirmam essa sensação com Language Not Registered for Generation anos de relatos. O Concílio de Nica não se limitou a simplificar a Bíblia para torná-la mais clara. Se a tradição etíope estiver correta, eles removeram as seções que descreviam os seres humanos como agentes poderosos e espiritualmente capazes em um conflito cósmico ativo. Substituíram essa estrutura por uma em que os humanos são fracos, pecadores e dependentes da mediação institucional para acessar Deus. O Mashafaan descreve isso de forma diferente. Descreve as pessoas como templos, como guardiãs, como participantes de uma guerra travada no próprio nível da consciência. Ao remover esses livros, argumenta-se, o Ocidente não perdeu apenas alguns capítulos extras. Perdeu sua armadura. E a Etiópia nunca entregou a sua. Então, agora você a tem. O manuscrito, o ensinamento de Language Not Registered for Generation Dias, o túmulo ambulante, o construtor de sombras, a arca guardada por monges moribundos, as igrejas que a física não consegue explicar completamente,
A linhagem que liga Davi a Salace em uma corrente ininterrupta e uma passagem sobre a ressurreição que não foi divulgada porque alguém finalmente obteve permissão. Ela foi divulgada porque, de acordo com o próprio texto, sempre deveria ter sido divulgada exatamente neste momento. Se isso te perturba ou te empolga, provavelmente depende de quanta coisa você já questionava na história. Os monges guardaram a versão completa. A questão agora é se você está pronto para lê-la. Curta se isso despertou algo em você e inscreva-se, porque vamos nos aprofundar ainda mais a partir daqui.